isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ele não está longe de você, ele está com você. Oh, glória a Deus, aleluia, pensa nisso. Ele é por você. Glória a Deus, aleluia. Te louvamos, Jesus, te agradecemos, te bendizemos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não se esqueça que nunca ele deixa você, nunca, nunca. É o seu problema carnal, as suas emoções, a sua preocupação, o seu medo. É isso que afasta você dele. É isso que você acha que ele não está. Você começa a pensar outras coisas e não vai atrás desta presença que vai mudar essa condição da sua vida. Pensa nisso. Você que não está, que chegou aqui e não estava bem no seu coração. Você que, ai Deus, Deus, cadê você? Ele está aí, ele está em você. Ele não se aparta de você. Viu como que é a religião? Precisamos tomar cuidado, a religião. Ela diz outra coisa. O que será que você fez, hein? Acho que você pecou, você errou. Deus se afasta. Não é isso que Deus faz. Ele está com você. Ele é eternamente bom e misericordioso. Sempre. Então vamos juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia, louvemos ao Senhor. Vamos sentar. Bendito seja o precioso nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, esse momento, essa tarde, e a presença dele conosco nós agradecemos e louvamos, porque ele quer estar conosco. Você tem que pensar isso, que ele quer estar com você. Pensa nisso. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Por isso que você tem que buscar esse Deus constantemente. De repente você não está se sentindo bem e você começa a se afastar de Deus porque você acha que ele não está. Cadê esse Deus? Eu não estou bem. Então essa é a hora que você tem que ficar mais na presença dele. Esse é o momento que você tem que orar em línguas, que você tem que adorar o Senhor, que você tem que ler a palavra em voz alta, inclusive, para ministrar para a sua alma. Você tem que ministrar para a sua alma, entendeu? Porque é a sua alma que está influenciada por qualquer coisa, por qualquer mover que houve carnal. A sua alma é a carne, é a sua carne. Então Deus jamais se afasta de você, porque ele habita no seu espírito. Então, você é que tem que saber sintonizar Deus, amém, gente? Então, eu não estou bem hoje, eu não estou bem, o que você vai fazer? O que você vai fazer se você não está bem? Tá bom, você pode pedir para alguém, se você está muito fraco, te ajudar, a dar um impulso, uma oração, ótimo, é muito válido, mas depois você tem que continuar nessa busca. Depois você tem que continuar nesta presença, porque isso acontece porque o diabo, ele quer roubar a palavra. Ele quer roubar a palavra, porque a palavra é a verdade. Então, você tem que sintonizar isso na sua vida, amém, gente? É por isso que as pessoas param de orar, porque elas ficam escutando a carne, a alma, as mentiras. E aí elas querem andar com Deus com os 5 sentidos. Não vai andar. Você não vai conseguir andar com Deus pelo que você... não estou sentindo nada, estou sentindo é mal. Então, se está sentindo mal, você vai combater isso. Isso é coisa que vem de fora, porque maior é o que está dentro de você. Você já tem o maior operando dentro de você. Então, veja o que é religião, né? A religião engana, eu não estou sentindo. Mas não é porque você não está sentindo que você não vai orar, é aí que você vai orar, você não precisa sentir. Você tem que crer. A fé, Deus já estabeleceu a crer. Ter fé é crer, amém? Então, você não precisa sentir nada.
Mas é ótimo o dia que você consegue entrar naquela presença que te envolve, né? Que é o próprio braço de Deus, é o próprio carinho de Deus. É maravilhoso. Mas às vezes isso não acontece, porque nós moramos e vivemos num mundo caído do pecado, das trevas, e nós estamos envolvidos aí com tudo isso. Nós temos que limpar a barra, sabe? É isso aí que a oração faz, te fortalece. Então, se você não está se sentindo bem e você vai procurar alguma coisa para animar a sua alma, é aí que você está errado. Que não seja Deus. Entendeu isso? Então, por isso que nós temos que nutrir. Foi o meu anúncio do culto de hoje, né? O meu convite para vocês que estão em casa. Justamente é isso. Você tem que nutrir a sua vida espiritual para você poder crescer espiritualmente. Porque quando você é adulto espiritual, você sabe o que está acontecendo. Então você avança além daquilo que está te entristecendo, te deixando fraco ou duvidoso, certo? Por isso que nós precisamos da palavra de Deus e nós vamos começar hoje em Gálatas. Vamos abrir lá. Abre a sua Bíblia aí em Gálatas e nós vamos ver o que Deus vai nos ensinar hoje. E nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai, pela tua santa palavra, que ela venha nesta tarde, Senhor, com a luz que ela é, com a tua unção, para libertar todas as mentes que estão cativas da religião, das mentiras, das filosofias de homens. Senhor, abençoa cada coração, cada um que está ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, para que todos sejam libertos das mentiras. Amém, né? Então, gente, pensa só um pouquinho, antes da gente ir aqui para o versículo que nós vamos. As pessoas costumam fazer muitas perguntas, né? Para mim, elas vêm perguntar, mas eu não sei muito bem qual é a vontade de Deus, eu não sei, sabe, se eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Eu não sei, sabe, exatamente se Deus quer que eu vá para esse lugar, se eu, sei lá, fica criando coisas na cabeça, eu não sei. Mas, tá bom, essas perguntas são certas, eu diria. Claro, você pode fazer isso, mas você tem que estudar a palavra de Deus para você aprender que a primeira coisa que Deus quer, depois que nós nascemos de novo, é termos a imagem de Cristo Jesus resplandecendo na nossa vida. Esta presença de Deus, de próprio Cristo Jesus vivendo em nós, sabe, com a imagem dele restaurada em todas as áreas da nossa vida. Este é o primeiro objetivo de Deus para uma pessoa que nasce de novo. Então, a pessoa logo quer saber onde eu vou pregar, se eu vou ser pastor, se eu vou ser evangelista, o que eu devo fazer, qual é a obra. Fica aquela preocupação sem buscar o Senhor para saber o que Ele quer em primeiro lugar na sua vida. Sendo que a primeira coisa que Ele quer é que você tenha e viva na imagem de Cristo Jesus na sua vida. É isso que é importante. Então, a pessoa que não recebe os ensinos, é por isso que eu estou aqui para ensinar, não é? Mas as pessoas que não recebem ensinos de como andar nessa nova natureza, sobre a nova natureza, porque tem pouca gente ensinando, afinal. As pessoas vão fazendo coisa da cabeça e acabam se prejudicando, porque não crescem espiritualmente, não têm maturidade espiritual, levam uma vida no espírito, na condição de bebê espiritual. Você pode viver hoje, numa idade adulta, com uma mente de bebê? E sair aí para a rua e vencer a vida? Não, nem espiritualmente. Você não pode, nenhum cristão, nenhum crente pode viver a vida cristã e querer exercer a função que Deus quer que elas exerçam sem maturidade. É impossível. Porque uma criança de 5 anos, o que você quer ser? Eu sei, toda vez que muda o ano lá na escola, onde meus netos estão estudando, então eles já mandam tirar uma foto, que acho que eles vão pôr lá, tem um painel, todo ano tem o que cada um diz que vai querer ser. Eles mudam direto.
sabe? Um dia vai ser professor, outro dia vai ser engenheiro, outro dia vai ser pastor. Ué, eles vão, cada ano eles estão... Uma criança de 5, 6 anos não tem maturidade para saber o que ele vai ser. Como ele vai exercer aquilo? Porque fica copiando o pai, a mãe, o professor, alguém que está orientando. Não tem noção ainda. Vocês sabem disso, né? Nós que somos adultos sabemos disso. Então, na vida cristã, espiritual, com maturidade, é a mesma coisa. A pessoa nasceu de novo agora, eu vou ser pastor. Você tem noção do que é ser pastor? Você está com seu caráter firme, o fundamento da palavra de Deus está estabelecido dentro de você, para você assumir isso que, vamos dizer, que Deus queira. Deus, ele tem já um chamado para nós. Vamos que ele te dê uma profecia, você vai fazer isso. Você não pode sair para a rua fazendo isso. Conforme você vai crescendo, você vai começando a fazer, porque ele vai colocando para você fazer. Mas isso vem da sua comunhão com Deus diariamente. Estudando a palavra, adorando o Senhor. É isso que é importante. Então, vamos ver aqui, em Gálatas, capítulo 4, veja aí, capítulo 4 de Gálatas. Vamos ver o versículo 19. O que é isso que Deus está falando aqui, tá? Ele diz assim... Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Está entendendo? Cristo Jesus tem que ser formado dentro de você para você exercer o seu chamado. Senão você vai se perder. Porque a unção vem, você não está com o fundamento. O que acontece? O pecado que está aí, que deveria ter saído, não te dominar mais, ele vai agir com a unção, porque a unção de Deus faz manifestar o pecado. Sabia disso? Por isso que muitos pregadores caem. Não dá para ficar. Vai cair, não aguenta de um modo ou de outro. Então é isso que a gente está vendo na igreja de Cristo Jesus, no mundo. No mundo estão acontecendo coisas, barbaridades, né? Por causa disso, as pessoas não ficam firmes nas práticas da oração, na comunhão com Deus, mas querem servir, querem estar na frente, na linha de frente. Para você estar na linha de frente, você vai combater com Satanás. Tá? Ele é um ser derrotado, mentiroso, mas eu tenho que entender isso e tenho que ter revelação dentro de mim, para eu ficar livre. Está valendo? Então, não interessa para Deus outra coisa, porque ele diz, eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, até ser Cristo formado em vós. Então, ai Deus, eu não sei se eu vou fazer engenharia, se eu vou ser professora, eu não sei se eu vou fazer isso. Sabe, gente, eu não sei se eu vou usar o meu trator, eu não sei se eu vou, sei lá, trabalhar numa loja, eu não sei. Sabe, qualquer coisa, qualquer profissão. Acima disso está formar Cristo Jesus em nós. É a primeira coisa que Deus quer. Ele não está interessado nas coisas secundárias. Tudo bem, você estudou, você tem a sua formação, tá certo? Acadêmica, você tem o seu diploma, etc. Amém. Mas não é isso que Deus está interessado, porque não é com isso que você vai servir no reino de Deus. Deus não está descartando, condenando, mas para viver com Deus, é a palavra de Deus que nós precisamos, tá? Então, por isso que ele diz, Deus diz que para nós termos essa imagem de Deus, foi para isso que ele nos predestinou. Então, quando Deus fala em predestinação, ele não está falando de ir para o céu ou para o inferno. No caso, não é. Ele está dizendo de que ele nos predestinou para adquirirmos a imagem de Cristo Jesus, que foi o que Adão fez perder. Aí todos os homens nasceram em pecado. Nós nascemos em pecado. Então, o que interessa para Deus é isso, tá? Mas o Senhor Jesus veio e nos deu um novo nascimento, justamente para esta predestinação acontecer na nossa vida.
Entende isso? Por isso que quando você vai buscando, Deus está interessado em que você seja a imagem de Jesus na sua vida. Ele agindo em você, não mais eu. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso é bem diferente de uma religião e de uma doutrina de homens. Muito. Porque quem não sabe isso faz qualquer coisa. Então veja Romanos 8 aqui. Vamos para trás um pouquinho. Romanos 8. Porque precisa aprender essas coisas para vocês que estão orando, buscando a transformação cada dia mais do seu ser, né? Então você precisa entender isso. O que realmente Deus quer de você. Tá bom, Deus quer que você faça uma coisa, outra, mas você tem que entender que você tem que ter a imagem de Cristo Jesus em você. Bom, você sabe que no seu espírito tudo bem, né? Agora, por isso que tem que transformar a alma, porque ela está completamente fora de Deus. Então, Romanos 8, nós vamos ver aqui o versículo 28, olha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem muitas vezes, doutrina errada, tem muita gente que diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eles não entendem isso e falam que todas as coisas que acontecem é Deus que manda. Isso é um engano. Aconteceu uma coisa, é Deus, sabe, gente? É Deus que está provando. Esquece esse negócio, tá? Porque Jesus, ele foi o Deus e o homem que levou todo o mal sobre ele para nós podermos ser transformados. Então, veja que ele diz aqui que há um propósito de Deus em nossas vidas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem nasceu de novo? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você nasceu de novo, você foi chamado. Obviamente. Entende isso? Você tem que entender que é isso. No 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, olha isso aí, para serem conformes, o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá certo? Esse é o primeiro objetivo. Por isso que a palavra de Deus, você tem que ir cavando ela. Cada dia você vai entendendo mais e você vai amadurecendo. Você vai aprendendo. Não é para você ficar no estágio, no raso, no zero. Você não sabe nada de Deus. Você fica criando história como se fosse um mundo. E está tudo na Bíblia. Por isso que nós temos que estudar e orar muito em línguas, para entendermos isso. Então, ele está dizendo, porquanto aos que de antemão conheceu, ele nos conheceu antes. Também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que aconteceu com esse propósito? Ele nos predestinou no Filho dele, pensa isso. Deus fez a predestinação, quer dizer, o destino eterno, no Filho dele, na imagem do Filho dele. Então, Jesus, ele vai nos pôr num molde. É como se fosse isso. Sabe molde, gente? Vocês entendem molde. Você põe o molde lá, tá isso aí. É isso. Ele fez isso no nosso espírito. Agora, isso tem que resplandecer na nossa vida. Então, não é de qualquer jeito que eu ando na vida cristã, no Evangelho. Não é nada de cabeça, é tudo de Deus. Por isso que você ora em línguas, por isso que você precisa de revelação e entendimento da palavra para você andar no espírito, não é nada mental. Então, está no seu espírito, você estuda, você vai lendo, quanto mais você vai repetindo isso, mais você vai meditando, é aí que o Espírito Santo te dá a revelação. Eu entendi que Deus me predestinou, que eu tenho essa imagem e que agora eu tenho que viver nessa imagem, é o molde. Você entende com simplicidade, não é nada para você fazer matemática. Porque matemática é com a cabeça, isso aqui é com o espírito. É diferente. Então, por isso que tem que ir estudando aos poucos,
Vai ouvindo que você foi predestinado por Deus, Pai, no seu Filho Jesus Cristo, para você ter a imagem dele. Então, em Cristo Jesus, ele nos predestinou, é o molde para nós sermos iguais a ele. Então, ele nos predestinou como em Cristo Jesus? Com a justiça. Ele é a justiça da nossa vida, ou seja, nos justificou, tirou o nosso pecado. Você sabe o que é justiça? Você não foi trabalhar, você se justificou com aquele papel, com aquele documento que foi dado por alguém dizendo que você estava incapacitado de trabalhar. Então, você foi justificado. O que quer dizer justificado? Apagou a sua falta. Então, Deus nos predestinou no seu Filho, molde. Está no nosso espírito. Nos predestinou no seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos pôs no molde. Como? Nos justificando nele. Não foi ele que morreu com o pecado? Então, nos justificando nele, tá? Em Cristo Jesus. É aí que ele pode nos restaurar. Agora ele pode nos restaurar. Restaurar o quê, gente? Uma coisa velha. Você não restaura coisa velha? A alma, homem velho, a alma não está ainda, ela não está redimida. Ela tem que ser renovada, restaurada e transformada com a palavra de Deus. Ela é restaurada, renovada com a palavra, conforme você vai meditando esta vida de Deus que está no seu espírito e com a palavra vai transformando então a sua mente, seu pensamento, seu caráter, o seu querer, as suas buscas. Não é você que faz isso por si só, tá? Porque senão seria impossível, você ia ficar doido. Porque nem dá para entender com a cabeça isso, é o que a religião não entende, fica formando histórias, doutrinas que ninguém é capaz. Você sabe disso. Não vai para frente nem um passo. Vocês estão acompanhando? Tá? Então, aqui, Deus está falando que ele nos predestinou desde antes. Quando Adão caiu, ele já nos predestinou. Em Cristo Jesus. Para que nele, neste molde, nele, nós possamos ser restaurados por causa da justiça que foi feita através dele. Quando ele derramou o sangue e morreu na cruz. É por isso que nós precisamos de Jesus. Tudo é Jesus. Nós temos que ser o que Jesus é. Então, a religião é diferente, gente. Ai, Deus faz isso, ai, Deus faz isso. Você tem competência, você vai, você faz. Deus é misericordioso. De repente, você usa uma palavra aqui da Bíblia, um versículo, e você crê, Deus faz. Mas isso não quer dizer que você está transformado. Isso é uma busca diária. Para você crescer, não ser criança, não ser bebê, porque o bebê não entende o que ele vai ser. Eu vou ser médico. Ele lá sabe, entende qual é o custo para ser médico? Ele não tem noção, né? Eu vou ser pintor, achou bonito. Mas ele sabe como que é? Não tem noção. Então, assim é o cristão que não tem revelação da palavra de Deus. Precisa orar em línguas, precisa ouvir os ensinos. É de tanto ouvir e ler a Bíblia. É assim que você já vai entendendo, eu já sei, vai orando, isso vai sendo formado em você. Então, veja Colossenses capítulo 1. Vocês parecem que acho que é não é a primeira vez que eu estou falando isso, mas isso aí vai, se é novo, vai ouvindo mais. Colossenses. Nós vamos ver o capítulo 1 de Colossenses. Vamos ver aqui o versículo 27. Olha só. Esse versículo é muito citado e nós temos que ter a revelação do Espírito Santo sobre o que ele está dizendo aqui. Aos quais Deus quis... vamos ler o 26, quer ver? O mistério
que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O que não era possível fazer com a lei, que era o próprio Jesus que tinha que vir, o próprio Deus. Estava oculto nos profetas, antes, na lei. Então, de geração, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que estava oculto, amém? Isto é, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é o máximo, a esperança da glória. Isso quer dizer o quê? Para que Cristo seja desenvolvido em nós. Cristo Jesus tem que ser desenvolvido em você. Você tem que saber que tem revelação pelo Espírito Santo na palavra deste Cristo Jesus, mudando os seus pensamentos. Por isso que isso vai desenvolvendo você, trazendo crescimento. Por isso que você tem que nutrir, alimentar a sua vida espiritual, senão você fica um ser carnal, nascido de novo, mas carnal, que não sabe andar com Deus, nem sabe o que você está esperando, porque aqui ele diz a esperança da glória. Você está esperando esta glória ser manifesta na sua vida através de Cristo Jesus formado em você. É isso que você está esperando, tá? Então, esta esperança da glória de Cristo Jesus sendo formado em nós é no nosso pensamento, na nossa vontade, na nossa mente, através das nossas ações. As suas ações, elas são aparentes, como eu ensinei a semana passada, ou ela vem do seu íntimo? Tem que vir do seu íntimo sempre. Vocês estão entendendo? Por que você agiu assim? É de algo externo que você está agindo desse jeito. Não é do seu espírito. Se fosse, você agiria de outra maneira. Pensa isso. No momento, você pode ter uma ação carnal, mas imediatamente tem que haver o reverso. Vir do seu espírito. São coisas diferentes. Vocês estão acompanhando? Por isso, gente, vocês têm que começar a entender isso, mas por isso que você tem que orar em línguas e ouvindo coisa que você nunca ouviu, estudar, ouvir os ensinos, para você começar a meditar, porque meditar vai ir pensando naquilo, na palavra, para mudar a sua vida, né? Por isso que lá em Provérbios, Deus diz que o homem é o que ele pensa. Então, se eu penso como Jesus Cristo pensa, então eu estou nesta condição de ter esta esperança da glória, Cristo Jesus vivendo em mim. Tá? Então, como que eu vou pensar o que Jesus pensa? É o que está na Bíblia. Tá? É o que está na Bíblia. Eu posso ter um pensamento rapidamente carnal, porque eu tenho uma carne. Ela pode surgir a qualquer momento, mas imediatamente o meu espírito se levanta me corrigindo. É isso que tem que acontecer. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que nós somos exatamente o que nós pensamos. Você, na sua vida, reflete o que você pensa. O que você tem, o que você faz, é o que você é dentro de você, do que você pensa. Então, não adianta você ficar falando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ele não vai fazer, porque não é por aí. Você, quando mudar de acordo com o que ele é, já aconteceu. Vai acontecer. Tá, gente? Porque é a mesma coisa que cavar na água, entendeu? Não vai dar certo. Não vai chegar lá. Ou construir na areia, né? Aquilo tudo vai cair, tá? Então, nós só vamos mudar esse modo de pensar conforme Jesus é, conforme ele pensa, quando nós nutrimos o nosso espírito, a nossa vida espiritual. De tudo isso que eu estou ensinando aqui. Então, não é perda de tempo você estudar a Bíblia. Não é perda de tempo você ficar sozinho lá buscando esse Deus. Você está crescendo.
Vocês entendem? Você está crescendo espiritualmente. Ai, não está acontecendo nada, ué. Ah, tá bom, você comprou um terreno, cercou tudo, chamou lá a pessoa para construir, e já passou 2 meses, você não viu nada, você vai lá brigar. Ué, mas eles estão mexendo lá no terreno, mas encontraram pedras gigantes que vão ter que ser explodidas, eles vão ter que implodir aquilo, encontrar riacho, e aí? Já não dá para construir, tem que mexer. Agora, encontra tanta coisa aqui, a palavra, ela está operando, mas é em coisas que eu não estou vendo, leva tempo, leva, tá? Então, a pessoa orou um mês, ou sei lá, alguns dias, ela não está vendo nada, eu preciso levar a minha vida. Gente, isso é a maior destruição. A pessoa está deixando o mundo, o vento levar a sua vida, o mundo, para um lugar que não vai ser bom, que não vai ter fruto de Deus. Então, não se engana, hein? Não se engana. Por isso que nós lemos a semana passada que não tem nada mais enganoso e corrupto do que o nosso próprio coração. Ele nos engana. Ah, não, eu estou perdendo tempo, eu não vou ficar fazendo isso. O que é isso agora? Seja a idade que for, porque o novo vai dizer, eu tenho que aproveitar. O velho, então, diz que é aí que ele tem. Porque agora que eu ia fazer... Agora? Ou agora ou nunca, gente. Andar com Deus. Tá? Então, é isso aí, tá? Então, porque é dessa maneira que acontece a transformação da vida dos crentes, dos cristãos. É só desta maneira, não tem outra maneira. Tá? Por isso que você tem que ler bastante a palavra. Aquilo fica lá dentro de você. Porque se às vezes você pensa errado uma coisa, porque você está inflamado com a sua carne, mas daqui a pouco o Espírito vem e te pega e mostra na Bíblia a palavra que está implantada no seu coração. Ele tem como falar com você. E você sabe, isso não pode ser assim. Não, isso daí é o próprio Deus que está falando com você. Só que ele fala, eis que é o Senhor que está falando com você. Ele não fala assim. Você tem que saber que é Ele que está falando. Tá? Por qualquer situação da sua vida. Então, quer dizer, você começou a refletir, mas não é que você está refletindo. Isso aí é o próprio Deus falando com você. Não é assim que você tem que agir. Você não pode pensar desse jeito, porque Ele está mostrando na palavra e faz você lembra a palavra e ela já está em você. Então, isso aí é crescimento, é transformação, porque tem nutrição lá dentro, está sendo nutrido. Isso é aos poucos, você vai vendo que coisas que você fazia antes, você hoje não faz. Já há sabe assim, um breque ali. Tipo, se fosse antes, você já ia fazer outras coisas. Ah, não, virar para lá e para lá. Não é assim. Então, isso quer dizer crescimento espiritual, tá? Então, toda pessoa que nasce de novo, ela entra no reino de Deus no estado de imaturidade. É igual bebê. Ele nasce nesse mundo aqui, ele é completamente bebê, imaturo, não sabe nada, do nada, do nada. Nós nascemos com, de novo, o nosso espírito, mas aquele homem velho está inteiramente ali. Então, nós estamos na imaturidade, ninguém sabe nada. Agora, uma pessoa nasceu de novo, é lógico que tudo está perfeito no espírito, e há uma unção para isso, que é a pessoa que começa a ter desejo de ler Bíblia, ela lê uma coisa aqui, outra ali, ouviu alguém falar isso, escutou, mas ela não está pronta para sair pregar. Mas isso não quer dizer que é para parar com você, mas não queira fazer coisas grandes, porque você ainda é imaturo, entende? Para você não cair. Deixa o mover do Espírito ir te levando. Não porque eu quero e não sei o que, já vai ser um líder. Gente, olha o perigo. Tem tantas pessoas que eu vi que vieram até nos visitar aqui na igreja, na época do pastor David, e que, não, tal pastor veio nos visitar aqui, não sei aonde, ou ali, e aí, então nós e falou, não, você tem que abrir uma igreja. O cara acabou de nascer de novo, o casal abre uma igreja.
Gente, começa a falar coisa copiada do outro que também não cresceu espiritualmente. Cadê essas igrejas? Caíram todas. Cadê aquele povo que você começou a falar de Jesus para eles e foi embora? Quer dizer, virou coisa ruim para todo mundo. Cadê aquela gente? Muitos perderam a fé. Não pode fazer isso, gente. Vocês estão acompanhando? Precisa ter responsabilidade. Então, isso aí foi virando de um jeito, sabe assim? As pessoas tomando a rédea de coisas que precisa ter maturidade. Entende isso? Então, precisa tomar todo esse cuidado, tá? Então, a mudança ela vai vindo progressivamente, é igual uma criança. Daqui que nasce um bebê, ela vai crescendo progressivamente. Com os anos, ela vai aprendendo, vai entendendo mais, né? E a criança, ela, quando nasce, não sabe nem comer, tem que ensinar, não sabe nada, nem comer não sabe. Então, é por aí, tá? Mas vamos ver aqui, Romanos 12. Gente, nós vamos ter que nos aprofundar muito nessa passagem aqui, porque essa passagem de Romanos 12, ela é muito complexa até, eu diria. Romanos 12. Que ela diz sobre renovar a nossa mente. Então, o versículo 2, vamos estudar um pouco mais sobre isso para nós entendermos como que é nós ficarmos maduros espiritualmente. Adquirirmos a maturidade. Veja isso. E não vos conformeis com este século, que é o mundo, certo? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa vontade que ele está dizendo aqui, qual é a perfeita vontade de Deus? É para nós seguirmos ou andarmos igual Jesus. Pensa nisso. É isso que ele está falando. Acontece que a pessoa fica só presa aqui, a vontade de Deus. A vontade de Deus, então, para mim é o quê? É para eu ser um líder, sei lá, de nações, que eu vou falar de Jesus. Porque, sabe, a cabeça já cresce. Saber o que Deus quer. Porque o pastor David pregou muito bem isso, dizendo, olha, quem está pregando para as nações, ou quem foi numa ilha para salvar uma única pessoa, o galardão é o mesmo. Se você pregou para milhares de pessoas ou pregou para uma pessoa e foi efetivo e eficaz aquilo lá, o galardão é o mesmo. Pensa nisso, né? Tá? Então, a vontade de Deus aqui é para nós sermos iguais a Jesus. Tá? Lembra lá, Romanos 8, que nós vimos aqui, que ele nos predestinou para nós sermos iguais a Jesus. Não é menos que Jesus. Não, nós não vamos ser Jesus. Certo? Nós vamos ser iguais, andar como ele, ter o coração igual ao dele. Pois ele mesmo já pôs o coração dele em nós, que é a natureza dele, né? Ele nos predestinou para termos essa imagem. O que nós fazemos para acontecer o que Deus quer. Não é o que eu quero. O que eu quero tem que ser o que Deus quer. Que é isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho que conhecer esta vontade, tá? Então, mas por outro lado, nós temos que entender que o mundo tem o seu Deus. Nós já sabemos que é Satanás. E aqueles que seguem esse Deus, que é o diabo, ele faz a mesma coisa, porque ele é o mentiroso, o tapeador e o sósia do Espírito Santo, de Deus. Então, ele quer fazer as mesmas obras. Então, aqueles que seguem a ele, o que ele faz? Ele molda as pessoas dentro do que ele é mentiroso, da mentira. E o pior, que está cheio de gente com essas mentiras dentro da igreja. Porque não foram libertas. É sério isso. Hein, gente? Começa a refletir, começa a orar e ver isso daí. Porque essas pessoas, elas servem à imagem do mentiroso. Deus gosta, Deus quer doença. Sabia que Deus mandou isso porque você fez isso e fez aquilo? Deus permite sim o mal. Deus não permite mal nenhum, ele é bom. Nós já lemos isso, lá em Tiago.
Tá? Então, esse molde do mundo, ele traz para dentro da igreja. Por isso que nós precisamos de sermos libertos com a verdade. A palavra de Deus. Deus não é nada disso. O Satanás deturpa o caráter do nosso Deus, que é bondoso, que é misericordioso, é fiel sempre. Que ele disse, eu não posso mandar o mal, se eu não tenho. Imagina, agora a pessoa que você ama fez uma coisa errada, você pega e taca o mal na vida dela? Da criança faz uma coisa ruim, que olha, você não mexe, hein? Mexeu, você corta a mão? Não, o que é isso? Então Deus é mais do que isso. Como é que ele vai mandar uma doença para você? Como que ele vai, sabe, prejudicar a minha vida, não permitir que coisas boas me aconteçam? Porque Deus está me condenando. Ele já condenou Jesus. A punição foi sobre ele, que morreu na cruz com toda a condenação que o pecado traz. E nos deu a vida dele, estamos livres. Nós andamos agora na lei do Espírito e vida, não na lei da condenação, que é o diabo, tá? Então, esse é o objetivo do mundo. É esse, que é o oposto de Jesus. Colocar a mentira, o engano nas pessoas. Está cheio de gente dentro da igreja enganada, que Deus manda coisa ruim. É porque eu não fiz isso, é por isso que eu recebi isso. Não tem nada a ver. Jesus já levou isso sobre ele não te condena. Ele só te perdoa. Está lá 1 João. Né? Se você se arrepender e pedir perdão, ele é fiel e justo para te perdoar. Certo, gente? Então, vê se a mente precisa mudar ou não. Então, você tem que conhecer que você foi predestinado para ter a imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. E que ela seja resplandecente na sua vida, te trazendo a maturidade. Pensa nisso. Não é para você ficar levando a sua vida o dia inteiro aí, fazendo o que você quer e pensando quando as coisas não dão certo. Ah, não, é Deus que sabe, né? Deus que sabe. A coisa ruim é Deus que sabe. Ou a resposta da oração não vem, é Deus que sabe. Ei, tá fora, né? Isso é mentira. Isso é a própria mentira do diabo. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Isso não é a imagem de Cristo Jesus. O diabo odeia isso. Que você descubra isso. Mas se você orar, você está ouvindo. Agora você tem chance de saber e ter a revelação disso, tá? Então, o diabo, ele quer o objetivo dele. É nos moldar na mentira para ele fazer o que ele quer com a gente. Te enganando. Hã? Não, Deus que sabe. Ô, gente, vamos parar com isso, que Deus que sabe. Você não faz nada, Deus que sabe. Amanhã eu vou pregar sobre autoridade, eu acho bom você estar atento e ficar firme para você aprender isso. Uai, você tem a sua responsabilidade? Como é que é isso? Deus que sabe, é? Ele sabe. Ele te predestinou para você ter a imagem resplandecente de Cristo Jesus na sua vida. Para você crescer espiritualmente. Depende de você. Você tem que largar a mão de ser bebê espiritual. Ah, eu estou esperando, mas quem está esperando nem fala que está esperando. Já está na fé, eu estou crendo. Eu estou firme nas promessas. Pensa nisso, gente. A sua linguagem mostra onde você está, por isso que eu sei. Quando você fala as coisas, eu sei onde você está. Mas nunca vou discutir isso, não. Deixa para lá. Eu estou pregando aqui agora, estou te ensinando. Eu espero que esses ensinos, se você pegar isso, vai te ajudar. É verdade. Se você conseguir pegar isso, você vai ficar liberto das mentiras. Desse molde do diabo aqui, tá? Então, esse é um molde que o mundo põe nas pessoas. E fica aí, dentro da igreja, chorando, gritando, e Deus que sabe, ó Deus, parece que Deus nem ouve, não está nem aí. Entendeu? Ai, hoje eu não estou bem. Ixi, não está bem? Sai fora. Você está sendo enganada que você não está bem. Você está bem, sim, senhor. Você está muito bem, porque você tem a nova natureza aí de Cristo Jesus dentro de você. Você está enganado com a sua carne, com esse molde. Está valendo? Não, se levanta e vai. Sai dessa. Você está acreditando.
em tudo o que é dito para você que é fora de Cristo Jesus, que é a palavra. Fala, gente. Ai, não, mas isso é ótimo, é bom eu ouvir isso, tá bom. Então vai na sua casa, vai estudar a Bíblia. Você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus. Isso cabe a você, você vai ter que trabalhar com isso. Porque isso não é automático. Por isso que Jesus falou que é com luta que você toma a posse do reino. É isso aí, você vai tomar posse do reino que foi te dado. Terra prometida. Está cheio de enganador aí dentro, mentiroso. Tá te deformando daquilo que Cristo Jesus é, a imagem dele. Pensa, gente. Fala a verdade. Você não está perdendo nada. Você tem que pôr fora esses grileiros que estão aí roubando a obra de Deus na sua vida. Essa é a obra de Deus. A maior obra de Deus. É você andar na fé e conhecer a palavra de Deus. Pensa nisso. Isso é o máximo. Tem tudo para você andar na vitória, para não te faltar nada, para você estar bem. Mas é todo dia você tem que falar. Aí vem aquela chuva de tormento, de peso, de mentira. Você, ai, não estou me sentindo bem, hoje eu nem vou orar. Esse é o dia que você tem que combater. Nós estamos em guerra todo dia. Porque esse é o molde do diabo. Então você tem que focalizar em Jesus, tá? Conversa fiado, ó, deixa para lá. Então, olha aqui, novamente, esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, que é mentiroso, que traz um molde de Satanás para você ficar enganado. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Ele te predestinou de antemão, para que formar você na imagem de Cristo Jesus. Para você viver essa vida. Então, não vai acreditando nisso daí que o diabo está pondo em você. Esse molde, que sabe o quê? Eu nem tenho vontade de orar. Olhe para a Bíblia, não vai dar. Nem tenho vontade de me submeter a Deus. Nem tenho vontade de obedecer a Deus. Esse é o molde do diabo dentro da igreja. Que as pessoas não leem Bíblia, não adoram a Deus, não confessam a palavra, não oram em línguas, não meditam, não fazem nada. Deixa por conta. Ah, tá por conta de quem, hein? De Deus, que não é do diabo. Porque por conta de Deus é com a sua autoridade. Deus não vai fazer nada não, Ele é soberano. Mas Ele deu a autoridade dele para você fazer. Porque Ele não vai violar a própria lei dele. Ele te deu. Você que fez o que você quis, você dá para o diabo. Então Ele não vai violar a lei dele. Se Ele quisesse resolver essa situação, entrar no meio e fazer, Ele violaria a lei dele. Ele te deu. Adão deu para o Satanás, para o diabo. E assim todos os homens nasceram no pecado. Agora Jesus veio e mudou toda a história, venceu o diabo, acabou com ele, pegou as chaves do inferno, tá? Venceu, e nos deu a vitória e a autoridade dele e o poder dele. Age. Ah, você quer que os outros façam para você? Ai, ora para mim. Não, tudo bem, mas escuta. Você está cego, você está surdo, você não tem nada de palavra de Deus. Tem uma hora que a palavra nem entra aí, como é que é? Você que tem que mudar. Mas tá bom, vamos orar numa situação. Mas agora, para você mudar de vida, você que tem que buscar isso, tá? Então, essas mentes moldadas pelo mundo recusam Deus. Ficam preguiçosas, não querem orar. É de tanto que está se alimentando de coisas do mundo. Não tem vontade de orar, não. Nem de obedecer, nem de nada de Deus. Perde a vontade, é horrível, tá? Nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Então, nós temos que andar com a imagem de Cristo Jesus aqui. Eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas isso não pode me moldar. É Cristo Jesus que me molda, tá? Então, se eu for buscar mudar a minha vida, é isso que a Bíblia diz, se você se arrepender. Entendeu agora?
1 João. Se você se arrepender, ele é fiel e justo para te perdoar. Se você se arrepender desse molde do mundo. Está entendendo agora? Gente, não fica dando crédito para pessoas da família que são muito intelectuais, que sabem tudo e vem com aquelas conversinhas, sabe? Ai, meu irmão, ai, minha irmã, ai, mamãe, ai, papai, ai, vovó, sei lá, você está pensando, você é careta, você... Deixa isso, sai fora. Você não pode receber isso, ficar intimidado com isso. Você não tem que se intimidar com ninguém, porque Jesus é dentro de você. Aliás, vocês nem vão ter coragem de falar isso com você. Eles vão ficar bem quietinho para não levar um carcão, né? Que vai levar. Tá? A autoridade tem que estar aparecendo aí. Só na sua postura, não há que você disser. Então, é mudar a mente, se arrepender, é você largar a mão de querer ser isso e mudar a sua mente. Isso é se arrepender. Ele é fiel para mudar a sua vida. Você que tem que mudar. Você tem que saber buscar Deus corretamente, esperar corretamente nele. E ao máximo isso. Então, veja só. Aí sim ele vai mudando a mente, a direção da sua vida vai mudar. Primeira coisa que tem que mudar em você é a sua mente, porque é aí que vai mudar a direção da sua vida. Você estava indo para lá, agora você vem para cá. Porque a sua mente mudou. Então, Deus pode dirigir você. Enquanto não mudar, não vai ter jeito, tá? Então, vamos pensar mais um pouco sobre isso daqui. Como eu disse no começo, que essa predestinação de Deus não tem nada a ver com o céu ou o inferno. Vocês têm que entender isso. Porque isso tem uma doutrina aí, por aí, que nós somos predestinados. Tá bom, quem aceitou Jesus vai para o céu, vai para o inferno, porque Deus não manda ninguém para o inferno. É preciso entender isso. Tá? Porque as pessoas têm o livre arbítrio. Justamente com este livre arbítrio é que elas decidem para onde elas vão. E Deus respeita. Tá? Deus respeita até a própria lei dele, por causa do livre-arbítrio. Ele não pode fazer nada na minha vida se eu não me posicionar para ele liberar o poder dele através de mim. Você tem que entender isso. Tá? Então, nós vamos ficar libertos destas mentiras se nós conhecermos a verdade. Por isso que tem os ensinos aqui. Você está ouvindo coisas que talvez ainda você não tivesse ouvido antes ou não percebeu, mas alguma coisa está despertando em você. E é isso que tem que acontecer, de você ouvir a palavra de Deus e de você conhecê-la, é que ela vai te libertar. Você nunca vai ficar liberto daquilo que você não conhece, da verdade. Porque é João 3, versículo 16, né? Conhecereis, João 3, não, João 8, que diz isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se você não tiver conhecimento da verdade, você não vai poder ser liberto. Você tem que conhecer a verdade, para você saber se você estava crendo certo ou errado. A verdade é a palavra. Então, todo dia o Senhor vem moldando a nossa vida. Isso é para sempre. Né? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas veja que Deus aceita a própria vontade. Ele aceita a sua própria vontade. Que nem ele fez com Balaão. Balaão, vocês sabem. Foi uma vontade de Deus permissiva para ele, que foi errar. Deus sabia que ele ia. Ele falou assim, não, eu não vou lá falar, tá bom, eu não vou falar contra Deus. Eu não posso falar contra Deus, porque ele era judeu. Mas ele foi e deu a dica para Balaque, que jeito que ele ia vencer Israel. Olha. Falou, não, você pega aí, Balaque, as mulheres mais lindas, e só os homens estavam em guerra, estavam sem as esposas há meses, muito tempo. Pega aquelas moças lindas, prostitutas, e traz para eles. E daí vai oferecer sexo lá no templo deles. Corromperam.
perderam a guerra. E depois, mais tarde, veio a paga para o próprio Balaão, porque ele fez coisa errada, foi contra, né? É o que está acontecendo hoje. Até dentro da igreja, a moralidade está contra Deus. É uma moralidade falsa, que não tem nada a ver, perigosa, dentro da igreja, que tudo é amor. Tudo é amor. Você ama o que você quer, você ama do jeito que você quer, não tem nada a ver. Amor é Deus. Não tem nada a ver, não tem outro amor. Amor é Deus, Ele é amor. Então veja isso, gente. Se eu não conheço a verdade, eu posso fazer coisas erradas e Deus permite, se eu não me submeter a Ele, porque esse é o livre-arbítrio. Ele deu a palavra para Adão e fim de papo. E assim é conosco. Ele deu a palavra, está aqui. Se você não conhece, você faz o que você quer. E mesmo conhecendo, se você quiser violá-la, tudo bem, você sai da presença dele, Deus permite, mas é você que vai escolhendo o seu caminho, tá? Então, mas acontece o seguinte, gente, é lógico que quem rejeita o próprio Deus, a verdade, e vai fazendo o que quer, e é enganado pelo seu próprio coração, é óbvio que ela está escolhendo o caminho errado, que é a perdição eterna, que Deus, o próprio Jesus, chamou de inferno. Tá? No Novo Testamento está escrito isso. Então, haverá sim um julgamento eterno. Haverá. Mas esse julgamento eterno vai ser, gente, lá depois do milênio, no fim do milênio, onde ele vai, então, colocar todos no inferno para sempre e fim de papo. Tá? Então, essa predestinação que a Bíblia fala, que Deus nos predestinou, não é para ir para o céu e para o inferno. Mas você tem que saber que Deus precisou criar um inferno para o próprio Satanás. Criou um inferno para o próprio Satanás. Mas depois vieram outros atrás dele. Então, ele precisou expandir para colocar os outros que quiserem ir com ele. Então, Hebreus 6, veja lá. Vocês estão me acompanhando? Gente, tem que ir estudando aí a palavra de Deus, porque quanto mais você vai estudando a palavra de Deus, mais você vai aprendendo. Diz assim, olha, veja isso daqui, Hebreus 6. Nós vamos ver os versículos de 9 a 12. Presta atenção nisso. É isso aqui. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas seguidores, ou seja, imitadores, daqueles que pela fé e pela paciência ou longanimidade herdam as promessas. Isso que ele está dizendo é para sermos diligentes na caminhada, obtendo esta imagem de Cristo Jesus, deixando que ela saia do nosso espírito e resplandeça na nossa vida. Por isso que é com diligência. Tá bom, você está servindo a Deus, Ele não vai esquecer tudo mais. Mas olha, continua até o fim, com essa esperança. Não seja indolente, mas seja imitador, seguidor da imagem de Cristo Jesus. É isso aí, buscar o que Ele é, o que Ele fez. A retidão de Deus. Nós temos que ser isso. Tá? É isso que nós precisamos ter na nossa caminhada. É isso que Ele está falando. Não é para desanimar, você tem que buscar mais para você, sabe, gente, não perder o rumo, o alvo, que nem Paulo diz. Não perder o alvo, que é Cristo Jesus. Então, orando em línguas é importante, estudando a palavra, Ele que vai te ajudando, e Ele vai te falando, vai te orientando, você vai aprendendo. Ah, agora é assim, eu tenho que fazer assim. Não é com a sua cabeça, Ele vai fluindo.
Então, Isaías 5, veja lá. Como que é isso daí? Para você entender. Que eu falei que Deus criou o inferno justamente para o Satanás, mas depois ele teve que alargar esse inferno por causa dos seus seguidores. E hoje, então? Então, precisa alargar aí muito. Veja só o versículo 13 e 14, mas depois vocês podem ler toda essa parte aqui, que Deus fala contra os perversos, são os ímpios. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isso aí é do tempo lá que eles foram para a Babilônia, certo? Que ele está dizendo. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou, quer dizer, o inferno. Quando ele fala cova aqui, numa outra tradução, ele quer dizer que é inferno. Aumentou o seu apetite e abriu a sua boca. Ele está dizendo que ele abriu a boca do inferno para atacar o povo lá. Quer dizer, não é ele que ataca. A pessoa quer ir. A pessoa quer ir, porque é teimosa, não quer Deus. Vocês estão acompanhando? É isso que ele está falando. Eu nunca tinha ouvido uma terminologia dessa, só aqui em Isaías mesmo. Abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. O profeta está falando aqui sobre, na verdade, é o inferno. No versículo 13, ele está dizendo, olha, a falta de conhecimento, né? Porque é que leva para a escravidão, para o cativeiro. Quer dizer, eles nem quiseram conhecer Deus, não quiseram. Eles estavam lá fora, e o profeta falando, Jeremias veio e falou, todos os profetas falando com os judeus, eles não estavam querendo, eles não estavam. Né? Então, eles foram para o cativo, foram para o cativeiro na Babilônia, eles foram. Então, aqui, Deus criou no 14 o inferno, com essa boca grande, tudo para aqueles que seguem, porque foram muitos e são. Nós não temos noção. Gente, se você olhar assim um estádio onde eles estão adorando alguém lá, seja um cantor, seja um atleta, gente, mas são milhares. Você olha aquilo, é assim, fala assim, será que tem algum salvo aí? Vocês entendem? É isso. É livre-arbítrio, é uma judiação, porque Deus não criou a humanidade para esse fim. Por isso que se nós, queridos, vamos crescendo nessa imagem de Cristo Jesus, nós atraímos as trevas para que elas venham para Jesus. As pessoas vão querer esse Jesus, porque é ele que sai. É esse o objetivo. Tá? Então, nós nascemos de novo para esse fim. Mas nós precisamos ter essa imagem em nós, tá? Só que Deus nunca vai forçar ninguém para amá-lo. Ele não faz isso. Ele não faz. Ele deixa à vontade, cada um faz o que quer. Ele honra o livre-arbítrio, Deus, de cada pessoa. Honra como? Você quer, você vai. É assim que Deus é. Então, você veja como que Deus, ele é maravilhoso. Por isso que nós aceitamos Jesus por amor. Nós estamos aqui hoje por amor, porque o aceitamos. Mas nós não podemos ficar moldados com as mentiras do diabo. Né? Nós temos que conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E todo dia nós temos que conhecer mais e mais a verdade, para a gente não andar nessas mentiras, tá? E olha, tem mais, é bom saber, que ninguém vai para o inferno assim, sabe, enganado, eu não sabia. Não, todo mundo sabe, que está escrito lá em Romanos capítulo 1, você pode ver, que ele se revelou para toda a humanidade desde sempre. Todo mundo sabe que tem um Deus. A pessoa critica. Eu escutei um moço falando, meu pai vai para a igreja, sabe? Ele vai lá para a igreja, sei lá. É engraçado até. Engraçado o quê? A pessoa vai para a igreja, é engraçado. Depois ele, não, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, Deus que ajude, Deus que ajude. Está sabendo que tem um Deus. Não quer andar com ele porque não quer. Entendeu? Então, as pessoas que decidem desobedecer Deus, não amá-lo, são essas pessoas que vão ir para o inferno, porque elas sempre ouviram falar de Deus.
Elas sempre ouviram falar que tem inferno, que tem a salvação, que tem o sacrifício na cruz para ser salvo. Já ouviram falar de Jesus? Então, quem está lá no inferno sabe disso tudo. E no dia do julgamento, Deus vai mostrar para cada pessoa, quantos não vieram testemunhar Jesus? Quantos não falaram de Jesus? Quantos que não oraram para ele ou para ela, para aquela pessoa? Ó, esse mundo aqui, tudo andou orando para você. Todos vão ver e não aceitaram. Então, gente, é livre arbítrio. E se nós vamos crescendo, nós temos o poder, a glória desse Deus liberado em nós para fluir através de nós, aí sim, né, na maturidade, onde Deus vai nos usando para salvar as pessoas, tá? Então, predestinação não tem nada a ver com céu e inferno. É para ter a imagem de Cristo Jesus. Deus não predestinou as pessoas para irem para o inferno. É isso que você tem que entender. Eu estou explicando isso tudo por causa de Romanos 8. Ele predestinou para que nós tenhamos, todos que nascermos de novo, a imagem de Cristo Jesus. E para toda a humanidade, para que todos venham e aceitem o Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, veja isso. Amém? É bom saber isso, né? Porque às vezes fica lá aquelas doutrininhas erradas, né? Fica aquilo lá, confunde a cabeça, tá? Então, veja aqui, vamos ver os versículos de 1 a 8. Esse é o clássico capítulo do amor de Deus. Ainda que eu fale, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, quer dizer, não é orgulhoso, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não fica furioso, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, esse aqui é o capítulo, isso aqui é a descrição do que Deus é. O amor de Deus é isso. Do amor de Deus. Ele é isso tudo. Então, essa é a imagem de Jesus. Uma parte da imagem de Jesus é essa daqui. São 16 atributos que definem o amor de Deus. Então, se eu não buscar Deus, se eu não orar, entrar na presença de Deus e ter esta palavra para ouvir o Senhor, eu nunca vou ter estes atributos na minha vida, porque a carne não tem esse atributo, nenhum. A carne não tem nenhum desses atributos, tá? Só então que a igreja, como eu vinha dizendo, está sendo invadida pelos conceitos do mundo sobre o amor. Diferente, porque agora, aqui você tem que aceitar tudo, sabe? Dentro da igreja, pode aceitar tudo, e tem até igreja com cada coisa por aí que não tem nada de ver. Ah, não, ninguém nos aceita, nós vamos criar uma igreja. Isso não existe. Então, é o mundo que está fazendo isso. Mas a Bíblia é a Bíblia que define o que é o amor de Deus para você, cristão, não ficar confuso. É isso tudo. E mais ainda, né? Tudo que se refere à moral, o mundo inverteu para a imoralidade, dizendo que é amor. Não é. Amor é Deus, e é a Bíblia que define. Para você ficar seguro e não ter confusão na sua vida.
Porque o que não é do amor de Deus não é para viver, aceitar e apoiar. Estão me entendendo? Eu estou dizendo as condutas, em hipótese alguma. De jeito nenhum, tá? Então, o mundo chama isso de amor e que não é, tá? Então, quando você tira Deus do amor, porque isso é o caráter dele, é a pessoa dele, tá? Então, isso é perversão. Isso é perversão. Isso aí, a gente não pode fazer isso. Isso é uma abominação contra Deus. Como é que você tira o que Deus é, o amor, e põe outra coisa? É perversão. Então, nós não podemos pecar, ok? Tem que separar, isso aí não tem a ver, de jeito nenhum, tá? Porque amor é Deus. A definição de amor é Deus. Nós já sabemos o que ele faz, o que ele criou, como as coisas são, o que é certo, o que é errado, e mais que ele está definindo isso tudo aqui, tá? Então, lá em 1 Coríntios, tá? 1 João, capítulos 3 e 4, ele define muito bem o que é o amor de Deus, tá? Nós podemos ir lá ver e a gente já volta aqui. Vamos segurar essa página aqui e nós vamos lá na 1 João, para nós vermos o que é que Deus fala para nós, o Espírito Santo fala aqui sobre o amor. Depois vocês leem o capítulo 3, que ele vai deixar bem claro aqui, sobre o amor, sobre o ódio, um pelo outro e tal. Mas depois, aqui no capítulo 4, nós vamos ver os versículos de 4 a 8 e até mais. Então, 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Falso profeta. Está cheio de falso profeta, trazendo todos os conceitos do mundo para dentro da igreja. Então é isso que ele está dizendo. Eles procedem do mundo, versículo 5, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não quer aceitar. Está valendo? A religião, coisa errada, doutrina de homens. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, certo? Sendo que nós somos predestinados para termos a imagem de Cristo Jesus. Que é amor, hein? Daí 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tá? Então, como eu disse, o mundo fala de amor, mas é uma perversão, é uma abominação para Deus, porque não é o amor de Deus, o que o mundo fala. O que essas rodas, pessoas, elas que determinam o que elas... Não, isso não é. Então, que isso nunca entre dentro de você, que você fique firme para distinguir e andar exclusivamente no amor de Deus, tá? Porque estas coisas destroem a alma e acabam destruindo o nosso corpo, o nosso físico, porque é pecado. Então, precisa tomar cuidado, tá? E tem mais, esse tal aí, essa ideia aí do mundo, não só acaba destruindo a nossa alma e o corpo, mas destrói a cultura inteira, porque isso entra na sociedade, entra na escola, entra, sabe, em todos os lugares, nos negócios, entra nas famílias, então abrange tudo. Veja que nós precisamos ter muito cuidado. Está valendo, gente? É sério. É muito sério, tá? E então, de acordo com o amor de Deus que é escrito aqui, as pessoas que andam nele, elas se regozijam, têm alegria no coração da verdade. Quando é mentira, entristece, porque está fora de Deus. Você tem que ver se você consegue perceber esse mover de Deus no seu coração. Que você vê que não é o amor de Deus, aquilo te choca lá dentro,
ou você fica passivo e deixa. Então, toma cuidado. Você está moldado com a mentira do diabo, ele está te manipulando, fazendo o que você quer e você dentro da igreja. Entende isso? Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, porque esse amor perfeito de Deus, ele não tolera a iniquidade. Não tolera a iniquidade, o que é fora de Deus. Então, examina aí a sua vida, aonde você anda, como que você vive, se você já se posicionou mesmo na palavra de Deus, tá? Então, como que eu sei? Como que eu sei que é o amor de Deus que está operando em mim? Porque eu regozijo na verdade. Eu aceito, eu quero a verdade. Eu não aceito isso daí. Isso aí não está certo. Tá certo? Então, é aí que você está andando no amor de Deus. Senão, não. Você tem que andar atrás do amor de Deus. Porque você que tem que decidir. Porque Deus não força ninguém para amá-lo. Então, se você ama, você rejeita a iniquidade. Você não aceita porque você quer a verdade, que é Cristo Jesus. É a imagem dele na sua vida, certo? Então, aqui no versículo 13 agora, veja como que ele vai definir o amor. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, o Espírito Santo é que nos revela. O Espírito Santo não está aí, ele não pode estar bloqueado aí dentro. Ele só está bloqueado aí dentro se você não busca a verdade, você não se aprofunda na palavra, você não ora em línguas, você não dá importância para a palavra, porque é o Espírito Santo que vai agir com este amor, te dando conhecimento para você andar na verdade e sair da imaturidade para atingir a maturidade. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem que estar livre para te mostrar o que é certo, o que está errado, não te condenar. Ele não está te condenando, ele está te mostrando. Porque ele revela a palavra, então você não aceita mais, porque você enxergou. Isto não é contra Deus. Então, isso aqui é que define bem. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo está operando em mim, porque eu estou orando em línguas, eu quero conhecer a verdade. Eu me lembro muito bem, isso, gente, mais de 30 anos, que, de repente, um dia eu comecei a orar, Senhor, você diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Me ensina a verdade, porque eu nem sei o que é verdade. Eu não sei, eu não tenho noção. Eu penso assim, verdade é uma coisa que vai me machucar. Nossa, vai vir uma pessoa falar assim, gente, está acontecendo esse mal dentro da tua casa, sei lá, alguém está fazendo uma coisa horrível, aí sei lá, aconteceu isso. Eu pensava que era isso, eu não tinha noção. Gente, quando eu conheci a verdade, gente, saiu um peso, eu disse, nossa, doutrina errada. Doutrina errada. Isso é um mal, é destruição. Eu fui liberta, eu que não quero isso. Então, não tem nada daquilo que eu não tinha noção do que era. Entende? De coisas contra o que Deus é. Então, você tem que aprender isso aí para atingir a maturidade. Então, se você ora em línguas, você vai começar a ter o desejo de conhecer a verdade. Ensina a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Me liberta das mentiras que eu nem conheço. Quais são as mentiras e nem a verdade? Então, ele vai um dia abrir os seus olhos e aí você vai ver. Não, eu estou errada nisso. Isso aqui está certo, então eu tenho que vir para cá. É maravilhoso, tá? Mas acontece o quê? Que quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai vir buscar as pessoas que estão na maturidade num certo ponto. Porque a maturidade completa é só quando nós nos encontrarmos com ele. É preciso entender isso. Mas há uma maturidade, um certo nível de maturidade aqui, tá? Que nós ainda não atingimos, só quando a gente se encontrar com ele. Por isso é que a vinda de Jesus, quando ele vier arrebatar,
a igreja, ele não vai arrebatar os bebês, ele vai arrebatar os maduros espiritualmente. Vocês estão lembradas das 10 virgens? 5 estavam preparadas, 5 estavam prontas com o Espírito Santo, porque o óleo é o Espírito Santo, que é o que ele está dizendo aqui. Sabendo, buscando, esperando. Porque você tem que saber como que você vai esperar o Espírito Santo. Vai esperar Jesus. Esperar Jesus, você deita lá na tua cama e não vou fazer mais nada. Ei, não vou viver mais. Nem isso que é esperar Jesus. Se você está esperando Jesus, você tem toda a força para viver. Para buscá-lo, tem a força, a alegria de viver. Não o desânimo. Não, isso está errado, hein? Você é mal do mundo, você cai fora disso. Você está com uma vida de Deus. Você já está vivendo a vida dele. A sua vida diária. Vocês estão acompanhando? Né? Desânimo. Você não está esperando, você está desanimado. Então, olha lá, hein? Não é esse o caminho. Presta atenção. Então, os bebês não, mas para os que são maduros, tá? Então, vamos ver agora 1 Coríntios... deixa eu ver aqui agora. Eu tenho que ensinar essa parte aqui, para encerrar aqui para vocês. Porque nós vamos sair dessa maturidade. Deixa eu ver aqui. Isso, nós vamos sair desta maturidade que é ainda dessa parte nossa terrena aqui, que a gente tem a maturidade espiritual, mas é desse momento, porque nós com a carne não conseguimos atingir a maturidade completa. Então, quando nós encontrarmos Jesus face a face, que é nessa vinda dele, é que nós vamos adquirir a maturidade celestial mesmo, completa, porque ele vai nos transformar o nosso corpo, né? De mortal para imortal, tá certo? Nós vamos ter um corpo imortal, então, aí. Veja agora os versículos 9. Vamos ver aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, continuando. Então, ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Entende agora? É isso que ele está falando. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. Porém, maior destes é o amor, tá? Então, ele está dizendo que agora nós não sabemos de tudo, porque nós temos uma parte limitada, mas depois nós vamos saber, e profetizamos em parte, mas depois nós saberemos todas as coisas. Então, nessa transição, é preciso que os crentes tenham essa transição do bebê para a maturidade. É isso que ele está ensinando aqui. Porque andar no amor, nesse amor que ele definiu aqui, o amor de Deus, é maturidade. Depois ele continua dizendo isso aqui, mas é uma maturidade que ainda não é a perfeita, de quando nós vamos encontrar o próprio Senhor, que é isso que ele está dizendo. Por isso que é preciso pregar a palavra de Deus para ajudar os bebês, para eles se animarem, andarem neste nível deste amor, para estarem preparados. Está valendo? Você tem que entender a palavra de Deus o máximo possível e vivê-la, porque ela vai transformando essa sua imagem para a imagem de Cristo Jesus. Então, veja aqui que ele fala assim, ele fala a primeira coisa, ele diz, agora, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então, eu falava como menino. Criança fala, mas não tem maturidade nenhuma. Ele está fazendo uma comparação com a vida espiritual.
pessoa fala, não entende, só fala coisa... Criança não sabe imitar o que o adulto fala? Que nem meu neto, eu falei para ele, tem 4 anos. Ei, Exo, você... Oi, Exo, você sabe tudo, hein, Exo? Não, não sei tudo ainda. Não sei. Não é que nem um adulto, mas ele nem sabe o que ele está falando. Vocês estão acompanhando? Então, é isso. Menino fala, mas sem maturidade. As pessoas nascem de novo, falam as coisas, mas sem maturidade. Não vivem, não têm conhecimento. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, orar em línguas, ouvir esses ensinos mais e mais que vão formando Cristo Jesus. É o máximo isso, gente. Isso é maravilhoso. Depois ele diz, então, aqui, pensava. Eu falava com o menino. Pensava como menino. Né? Criança pensa, ela idealiza e tal. Pensa, mas não tem maturidade também. Sabe, pensa. Aí, não, eu estou pensando e não sei o que, aí eles começam a sonhar, né? Vai longe aquilo lá, porque é diferente de adulto. Quando o adulto pensa, ele pensa com propriedade na palavra. É isso que ele está falando. Então, o bebê espiritual pensa na palavra, mas é num nível sem maturidade, não tem compreensão. Repete, fala, mas não tem vida naquilo ainda. Tá? Vocês estão entendendo? Tem que sair desse ponto e chegar na maturidade. E depois ele fala também que eu sentia, quer dizer, eu entendia, mas era como criança. Sentia como criança. É igual criança, não entende nada. É a mesma coisa, tá? Então, essas coisas aqui que são do natural são atributos, né, da imaturidade, exatamente. São 3 atributos da imaturidade. Por isso que a pessoa imatura, ela já quer assumir um cargo de liderança, é um perigo, gente. Porque ela está falando coisas que ela nunca viveu, não entendeu, não tem noção, não gera fruto para as pessoas, porque nem na vida dela tem. Isso é muito perigoso, né? Mas é importante haver esta transição. Não é só para vir na igreja, esquentar banco, não saber o que está fazendo, não saber quem é, repetir coisas e palavras. Vocês estão acompanhando, gente? É para você ter o entendimento, conhecimento da palavra que está implantado no seu coração. Para você crescer. Então, você tem que nutrir, sair da infância e passar para a fase adulta, para a maturidade. Então, tem que alimentar esse crescimento espiritual. Por isso que eu estou ensinando aqui. Não é uma exigência minha. Isso é da vida cristã madura, que Paulo explica. Puxa, eu queria ensinar mais, mas vocês ainda são bebês, vocês não aguentam eu ensinar. De repente, isso aqui está sendo pesado para você. Ai, meu Deus, eu nem sei. Ai, fiquei cansado. A sua mente ficou cansada, porque ela não atinge. Porque ela não foi renovada. Entendeu? Tá? Então, nós temos que parar de pensar e falar como criança e chegar à fase adulta. Ser adulto, propriedade, saber o que está falando. Sabe? Ter noção através do conhecimento da palavra de Deus. Tá? Então, as pessoas que nasceram de novo, nascem num nível de imaturidade, mas tem que fazer essa transição para a maturidade espiritual, que é isso que Paulo fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, tá? Porque nós temos entendimento imaturo. Ainda é igual a criança, que eu já expliquei aqui. Você isso, você aquilo, você lá. Não sei tudo, nem sabe o que está falando. Né? Não tem noção do que está falando, tá? Por isso que quando eu era criança, eu não sabia. Mas depois adquiriu a maturidade, aí aprendeu. Valeu, gente? Então é isso aí. Os ensinos que eu estou trazendo aqui é para criar maturidade na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nosso Pai. E
por estas pessoas estarem sendo libertas agora e estas situações, a transformação que está acontecendo aqui, no poder do nome e do sangue de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos, Pai. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, porque os enfermos estão sendo curados agora. Em nome de Jesus, a tua unção, Pai, de cura física está sendo liberada agora e atingindo para esses que estão aqui, Senhor, com as fotos, com os nomes que estão em casa, os que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, eu creio, por isso eu te repreendo, diabo. Você sai agora com esta enfermidade, porque pelas chagas de Jesus, todas as enfermidades já foram curadas. Quem está passando mal, fique liberto agora desse mal-estar. Agora, eu digo, é em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque você veio com o teu poder aqui, Senhor, para renovar as forças destas almas que estavam desanimadas, que estavam abatidas, que estavam cansados. O Senhor renovou as forças. Em nome de Jesus, eu agradeço. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo. Eu oro, Senhor, para que todos agora recebam as tuas bênçãos. Todos. Não só os que estão aqui presentes, mas os que estão em casa. Receba agora. Em nome de Jesus, essa alegria no seu espírito, essa força, porque você tem Jesus. Porque você tem Jesus, esse é o caminho para você ser abençoado e nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, nós te bendizemos pela tua presença aqui conosco, por isso nós oramos pelo nosso país, ó Pai, age agora, de norte a sul, de leste a oeste, enviando os teus anjos, para que seja aberta uma janela de luz para o evangelho ser pregado nessa nação, para haver uma conversão, para que haja, Senhor, almas salvas, aonde elas estiverem. E eu clamo o teu sangue, Jesus, agora, para essas potestades que estão sobre esta nossa nação, que fujam daqui, que saiam com essas ideias malucas, malignas, subjugando agora os brasileiros. Em nome de Jesus, Senhor, que haja uma mudança. Nós repreendemos essa ação satânica sobre o nosso país. Em nome de Jesus, nos governos, Senhor, em todos aqueles que estão no cargo de liderança, Senhor, que sejam libertos das garras de Satanás, das mentiras, das trevas, que se encontrem com Jesus, que haja salvação para estas almas, que essas almas se encontrem e aceitem Jesus. Em nome de Jesus. E nós oramos agora, Pai, para o Oriente Médio, nós oramos para Israel, que a paz, a sua paz esteja lá em Israel, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que você está olhando por Israel. Nós oramos por todos os soldados que estão, Senhor, nas fronteiras, que sejam protegidos, mande anjos. E, Senhor, que esses muçulmanos, esses árabes, eles tenham os olhos abertos e se convertam e aceitem Jesus. E, Senhor, nós oramos para que haja paz no Oriente Médio. E nós agradecemos a tua presença aqui. Eu oro e clamo o sangue de Jesus para todos os que estão aqui presentes, as suas famílias, os lares onde cada um mora, cada local, cada bairro, cada cidade, cada país onde cada um está, que esteja protegido contra todo mal, resguardado em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde cada um estuda, onde pessoas de casa trabalham. Em nome de Jesus, que haja segurança para essas escolas. E eu repreendo em nome de Jesus todo atentado terrorista para essas escolas. E também para as igrejas cristãs, em nome de Jesus, no mundo inteiro, as perseguições que estão acontecendo, para as igrejas cristãs, que haja a sua proteção, Jesus. Nós oramos e clamamos o teu sangue. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, para que haja paz, proteção, e que não haja nenhuma falsidade ou maquinação de Satanás. Eu quebro contra qualquer um aonde você trabalha, em nome de Jesus. E eu clamo agora, Senhora, o teu sangue
para proteger todo esse centro comercial aqui, onde nós estamos estabelecidos, com a tua guarda sobre o prédio da nossa igreja, os teus anjos sempre aqui conosco, nos protegendo, e também todo esse centro comercial, para que, Senhor, haja paz, haja, Senhor, sempre segurança para todos aqui, e salvação para todos que trabalham, que circulam por aqui, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia.